a melhor temporada dos últimos 10 anos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco de como nós, torcedores do Barcelona, vimos aí essa temporada espetacular. Vamos lá, esse vídeo não é sobre informação. Hoje o Barcelona anunciou a renovação do Yamal e tudo, mas esse vídeo não é sobre isso. Provavelmente quinta-feira eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? E aí sobre o Yamal, e se tiver mais alguma renovação a gente faz ali no vídeo. Também nas próximas semanas a gente vai seguir aqui trazendo as renovações, mas eu quero também trazer nas próximas semanas, e principalmente no mês de junho, que vai ser um mês que no geral do futebol a gente vai ter pouco assunto para falar, porque vai parar, né? E o Inter, o Barcelona, que eu torço, não estarão no Mundial, então eu quero usar esse mês ali também para trazer alguns vídeos aqui de retrospectivas da temporada. Depois a gente pode tratar alguns assuntos também que sejam interessantes. O vídeo de hoje é só para falar, não é para trazer muitas estatísticas ou números ou informações assim, é mais para falar da visão de torcedor mesmo, como a gente torcedor viu essa grande temporada, pelo menos na minha visão, tá? Eu acompanho o Barcelona aí desde 2013 ali, 2012, aquele auge do Messi, começo que era Messi e Alex Sanches, né? Naquela época ali, Xavi, Puyol, baita zagueiro, Iniesta, e aí tempos depois veio o Neymar, né? Em 2014 então chega o Neymar, em 2015 começa o trio MSN, mas eu sempre também tentei estudar muito a história do Barcelona, né? Eu sempre tentei estudar, pesquisar, ver vídeos, como que foi formado, como é que era lá no início, quais foram os primeiros grandes jogadores, quais foram os times, a ponto de que muitas coisas que eu não assisti, mas eu sei, né? Mas assim, então como torcedor do Barça aí, eu posso dizer, né? Essa foi a melhor temporada dos últimos 10 anos, tá? 2019 também foi uma temporada muito boa, 2018 foi muito boa. Aquela época da Ernesto Valverde ali, pelo menos os primeiros anos são muito bons, mas mesmo assim, essa atual temporada conseguiu superar. E eu acho que consegue também superar porque ela dá uma boa previsão para o futuro, porque o futuro ali de 2019 era ruim, né? Eram os piores anos, que foi provavelmente 2020 até agora ali 2023, ok? E ainda financeiramente o clube já estava se acabando, acho que desde 2017, por aí. Então, pelo menos esportivamente, acho que a coisa fica pior depois de 2018. Essa foi a melhor temporada, tá? Nos últimos 10 anos. Eu acho que não só em números, mas também na questão de assistir. Eu sou torcedor do Colorado, sou torcedor do Barcelona, né? Mas pra mim o futebol ele tem ali o seu lugar. Eu acho que o futebol é bem que nem aquela frase que dizem: o futebol ele é a menos importante das coisas, né? Então a gente tem que saber alguns limites. Acho que algumas pessoas extrapolam os limites. Eu acho que o futebol ele também é pra a gente realmente se divertir, né? Ele é pra tu assistir, sentar na frente da TV e assistir, né? Eu, por exemplo, eu faço faculdade de jornalismo, então tenho o desejo de um dia ser mais do que isso. Como? Em que ano será? Aí, né, tem coisas que só Deus sabe, vai ver se talvez seja de uma forma que eu nem imagino ainda. Mas o que eu quero dizer, né, pra mim, né, o futebol, ele, acho que ele é bom ser isso pra vida das pessoas, né? Porque as pessoas elas já têm uma correria, ou estudos, ou trabalho. Então, se ela for sentar pra olhar o futebol e não conseguir desfrutar nada, é um problema. E por isso que às vezes eu falo, o futebol europeu, ele faz as pessoas desfrutarem mais que o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, as pessoas dificilmente estão vendo jogos bons, estão vendo jogos que vão admirar um jogador por fazer uma boa jogada, estão vendo jogos que vão admirar um atacante por fazer uma boa jogada. Normalmente são jogos ruins, onde passa mais se estressando com a arbitragem, onde passa mais se estressando. E eu falo também por experiência própria, que é a do meu Inter. O Barcelona, nessa temporada, foi esse refúgio, né? O Barcelona foi muito bom de assistir cada jogo, cara. Assim, foi muito bom de assistir cada jogo. O Barça, essa temporada, trouxe de volta, porque nem com o Barça estava sendo. As últimas temporadas, a gente se irritava com Bright White, a gente se irritava com Lenglet, a gente se irritava com Mingueza. Cara, eu tenho certeza que o pessoal nem lembra desses nomes, porque a gente estava tão feliz, a gente tinha o Luke de Jong, que fazia partidas horrorosas, a gente tinha o Lenglet, que fazia partidas horrorosas, a gente tinha o Mingueza, que também não era o lateral pro Barcelona, o Dest às vezes jogava muito mal. Então, assim, nos últimos anos com o próprio Barcelona, a gente vinha se irritando muito, a gente vinha se estressando muito. Não era bom de ver o Barcelona, não era legal. Cara, por vezes o atacante era o Bright White, pelo amor de Deus, Luke de Jong,
que fazia alguns gols de cabeça de vez em quando, mas por favor, né? Então o próprio Barcelona trouxe de volta isso, cara. Tá? Então essa temporada o Barça faz a gente desfrutar de novo de assistir futebol. O Barcelona faz o torcedor sentar na frente da TV, né, ou do aparelho, né, porque às vezes é pelo streaming, nem sempre o pessoal olha pela TV, né, quando é exclusivo do streaming. Mas sentar ali na frente da TV, modo de dizer, e porque às vezes o streaming é celular, é notebook, mas tá olhando lá pelo streaming que passa o jogo. Mas o que eu quero dizer é sentar na frente da TV e desfrutar. Desfrutar. Sentar na frente da TV e saber que vai assistir um bom jogo de futebol. E admirar o Yamal. E ficar assim, nossa, que caneta que o Yamal deu. Que drible que o Yamal deu. Que lance que o Yamal deu. Um jogo que é legal de olhar desde o primeiro minuto, porque com 10 minutos de jogo já tá 2-0 pro Barcelona. Com 20, às vezes já tá 3-4-0. Só que aí entra no segundo tempo, fica 2, porque tem a linha de impedimento espetacular do Hansi Flick, que ferrou o Bayern, quando o Barcelona meteu 4 no Bayern, ferrou o Real Madrid, quando o Barça mete 4 no Real Madrid no Bernabéu, onde o Real Madrid tem muitos lances impedidos. Então, esse Barcelona que é incrível, né? Esse Barcelona que nos dá alegria. Foi uma temporada onde o torcedor do Barcelona pôde sentar na frente da TV e desfrutar. Foi uma temporada onde quem é torcedor do Barcelona sentou na frente da TV e desfrutar. Não vou colocar aqui o recorte de dezembro, que foi um mês ruim, porque só dezembro foi ruim, final de novembro e dezembro só ali que foi ruim. Mas assim, foram várias etapas, né? Mas o torcedor do Barcelona pôde sentar na frente da TV e desfrutar. Desfrutar dessa linha de impedimento, que principalmente no começo ferrou os rivais, Real Madrid, Bayern, e os times se quebravam para entender como é que o Barcelona jogava daquele jeito. Desfrutar de ver um Lamine Yamal, que trouxe a famosa ousadia e alegria que falam, que se tem pouco no futebol. Lamine Yamal, um guri de 17 anos, trouxe de volta isso. Driblar os adversários, passear naquele lado de campo, ser imprevisível, porque às vezes tu acha que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra, corta pra dentro e bate, faz golaço na gaveta. O Rafinha fazendo gol todo final de semana, o Rafinha fazendo gol toda rodada, o Rafinha marcando, tendo números pra mim. Janeiro, fevereiro e março, ele foi o melhor do mundo. Janeiro, fevereiro e março, ninguém jogou mais do que o Rafinha. Gols toda rodada. O Lewandowski, que é um dos maiores atacantes dessa atual geração, se não o maior, camisa 9 aí, gol toda a rodada, podendo desfrutar desse futebol dele. Os guris do Barcelona, né? Gavi, Pedri, Baldé, Cubarsí, Yamal, como eu já falei, desfrutar dessa base, desfrutar dessa La Masia. E coisas do tipo, Inigo Martínez, que era um zagueiro que ninguém dava nada, entra e se torna o melhor zagueiro do Barça e salva o Barça em muitas partidas. Cubarsí, cara, eu olhando o Cubarsí me lembra muito do Puyol jogando. O Condé, né, a temporada de afirmação do Condé, que, cara, pra mim foi um dos jogadores que eu mais gostei de assistir. Repito, foi um dos jogadores que eu mais gostei de assistir nessa temporada. Um lateral que marca gol, que é bem tá agitadão, muito bom. Ver a evolução daqueles que não jogavam bem. Eric Garcia, Ferran Torres. Cara, o Ferran Torres fez partidas espetaculares essa temporada. Eric Garcia fez partidas muito boas, tanto como zagueiro quanto como volante. E essa coisa, né, do Barça preferir perder de 4-3 do que 1-0. Claro que é de uma forma irônica, por quê? Porque o Barça tem esse estilo que é atacar. O gol, e vai buscando mais, quando tu faz o gol e vai buscando o outro, tu corre riscos de tomar o gol. E aí o Hansi Flick disse que ele vai ter que ajeitar essas questões, né? Teve uma vez que o Hansi Flick ganhou de 1-0 e ele falou, futebol não é basquete, 1-0 serve. Mas assim, foi um Barça que goleava toda semana, foi um Barça que agora, apenas em abril, o Barça entra cansado, tá? O Barça foi cansado pro final da Copa do Rei. Abril o Barça sentiu mais a questão física, sentiu mais o cansaço. Aí começaram a ser jogos onde foram 4-3, 5-3, onde o Barça tinha que buscar 0-2, tinha que buscar uma derrota de 2-0, tinha que estar buscando. E aí que começou uma parte um pouco mais sofrida. Mas eu confesso, nunca senti assim assistindo o jogo quando meu time sai perdendo de 2-0, que vai virar, como eu senti vendo o Barça nessa temporada. Muitas vezes que o Barça saiu perdendo, e muitas vezes o Barça saiu perdendo nesse final agora, eu tinha certeza que o Barça ia virar, inclusive no El Clássico. Porque o Barça nos passou isso. E realmente, o Barcelona virou. Então foi um desfrutar para quem não torce pro Barcelona. Porque imagina, um almoço de domingo, no final de tarde de domingo, no final de tarde de sábado, tu vê esses jogos que o Barça saía perdendo por 2-0 e virava pro 5-3, ou esses jogos que com 10 minutos de jogo já tava 2-0 pro Barça, só que o Barça tomava empate, mas ia lá e virava, ou esses jogos que o Barça ganhava de 5-0 com o show do Yamal e do Rafinha, até pra quem não torce pro Barça, pra quem é neutro, eu tenho certeza que até jogos que eram sofridos pra nós, como foi ali a semi da Champions, eu tenho certeza,
Pra quem não torce, foi uma maravilha, foi um espetáculo. O Barça gerou entretenimento, o Barça gerou aquela coisa de tu olhar o futebol e tu querer, cara, que jogo, sabe? Principalmente pra quem não torce. O Barça gerou entretenimento, o Barça gerou a pessoa ficar ali, querer estar ali assistindo aquele jogo. O Barcelona gerou tudo isso. O Barcelona rendeu muito. Quem transmitiu os jogos do Barcelona ganhou muito, porque o pessoal assistia e gostava de assistir os narradores que narraram o Barcelona na temporada. Com certeza foi muito bom pra eles narrar, porque eram jogos históricos, eram jogos fora do normal, né? Então, sem dúvidas, esse Barcelona foi muito divertido, foi muito de interter, né, quem assiste. Para nós, torcedores do Barça, às vezes sofrido, às vezes então essa coisa também boa de olhar. Essa que é a verdade, tá? Por todos esses sentidos que eu falei. O torcedor do Barça gostou de assistir, quem não é torcedor do Barcelona gostou de assistir. Acho que até quem secou em muitos momentos, em algum momento ficava nervoso, e às vezes é aquele nervoso bom, né, do futebol. Que tu fica, cara, que jogo é esse? Nossa! Então é isso. Vai dar saudades. Vai deixar saudades, porque só volta em agosto pro La Liga. Vai ter a turnê nos Estados Unidos um pouco antes, né? Deve ser aí julho, começo de agosto. Mas jogo oficial mesmo só na metade de agosto pro La Liga. Vai deixar muitas saudades esse tempo. Mas, de certa forma, fica o nosso muito obrigado. Eu nem falei muito sobre os títulos, porque veio, né? Os títulos foram o resultado do trabalho e de toda essa loucura aqui que a gente falou. E olha que eu nem falei no ponto da gente perder o goleiro Ter Stegen lesionado e vir o Iñaki Peña e o Szczęsny estrear. O Szczęsny estreou em janeiro. E o Szczęsny estreou e virou o paredão ali. Nossa, eu podia entrar em tantos assuntos. Então é isso. Muito obrigado. O Barcelona deixou as nossas tardes de domingo, os nossos almoços de domingo, as nossas tardes de sábado, as quartas em Champions, mesmo tendo o final que teve, as tardes de Copa do Rei ainda melhores. Os títulos foram uma consequência. Mas esse vídeo é mesmo para dizer que eu, como torcedor, fiquei muito feliz. Foi divertido, foi legal acompanhar o Barcelona. E vir aqui também nos vídeos, né? E vir aqui falar também nos vídeos, mesmo que às vezes para públicos diferentes. Mas o vídeo hoje era esse, para dizer que esse Barça vai deixar saudades até agosto, mas nós seguiremos acompanhando tudo de Barça. Porque ainda essa semana quero fazer aqui sobre a renovação do Yamal, e pelo menos 2 dias da semana sempre vai ter um vídeo aqui falando do Barcelona. Então, saiu renovação ou outros anúncios, contratação, a gente vai trazer aqui. Como eu falei, vou fazer, só não sei se semana que vem já, mas principalmente em junho, que é quando é a parada da data FIFA, vou fazer sim retrospectiva da La Liga, retrospectiva da Champions, retrospectiva da Copa do Rei. Pelo menos 3 vídeos de retrospectivas do desempenho do Barça nessas competições. Alguns assuntos aqui que a gente pode falar, né? A evolução, fazer um vídeo só para falar da evolução de jogadores que não jogavam bem em temporadas anteriores. Eric Garcia, Ferran Torres, né? Podemos. Talvez algum vídeo daquele tipo de tier list, não talvez necessariamente uma tier list, mas para de repente falar jogadores surpresa, evolução, tem que sair. Podemos fazer esse tipo de vídeo também, né? Talvez fazer um vídeo aqui só sobre o Hansi Flick. Podemos, então são vídeos que a gente pode ir lançando nas próximas semanas, tá bom? Mas hoje o vídeo era isso, era só pra dizer que essa visão de torcedor, cara, foi espetacular. O Barcelona na temporada. Vai seguir assim na próxima temporada? Hansi Flick falou que pra competir precisa de alguns reforços. Mas a gente imagina que sim. Talvez não exatamente igual, as dificuldades sempre vêm novas, assim como coisas boas novas podem vir. Mas, cara, tem tudo para ganhar muita coisa também na próxima temporada e para os jogos serem ainda mais de interter. Então, quem não assistiu muito o Barcelona nessa temporada, eu recomendo, assista mais na próxima temporada, porque vale a pena.